Mateus capítulo 24, verso de número 12. Eu queria que você abrisse e lesse junto comigo. E o tema de hoje é sinais de quando o amor, o coração esfria. Mateus 24, 12. Quem é que está no telão hoje aí? Qual é o nome? Obrigado, querida. A Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Digam, de quase todos. O tempo está avançando, a multiplicação do pecado está se agravando dia após dia. E a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos o amor de quase todos esfriaria. Não há como combater essa verdade, porque é uma verdade bíblica, está estabelecida nas Escrituras. Então, irmãos, o que nós vamos fazer hoje é só uma constatação de um fato. Nos últimos tempos, o amor de quase todos, da maioria absoluta, vai esfriar. O que pesa a meu favor é que eu posso tentar lutar contra esse esfriamento, esse desânimo, essa mornidão espiritual. Jeremias capítulo 17, versos 9 a 10, você não precisa ler, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo, e isto para dar cada um aos seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus está dizendo que vai dar para mim e para você, como resultado da nossa escolha, o nosso caminho e os frutos daquilo que nós fazemos. Você vai receber o que você escolheu. Nada mais, nada menos. Fruto da sua decisão e da sua escolha. É tão bom, irmãos, quando nós estamos vivendo ao lado de um Deus perfeito, maduro, onipotente, que nos recompensa segundo aquilo que eu escolho, segundo aquilo que eu decido. Essa escolha pode ser boa ou essa escolha pode ser má. E a Bíblia está dizendo que Ele vai dar segundo o fruto das minhas escolhas, das minhas ações. Você vai receber o que você plantou. Tiago capítulo 1, versos 22 a 24. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, você é domingueiro, só vem à igreja no domingo, escuta palestras, participa de cultos, participa do louvor, mas não cumpre o que você foi ensinado na palavra, você se assemelha a um homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como você como você era. E a Bíblia está dando um reforço impressionante. Você não pode apenas ouvir, você tem que ser um operoso praticante. Você tem que exercer essa palavra se você consegue amar a Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, olha, presta atenção: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O que João está dizendo? Que o nosso discurso precisa ser concreto. Deus, eu te amo. Aleluia! Isso para Deus é nada, irmão. Se você não provar isso com atitude de cumprir a sua
palavra. Por exemplo, não se assente na roda dos escarnecedores, não se aconselhe com eles. Está se separando, chega no emprego, pega uma mulher que não tem compromisso nenhum, senta-se com ela. O que você acha que eu faço? Me separo ou não do meu marido? O que se espera de uma pessoa que não tem compromisso zero com Deus, nenhum com Deus? Que tipo de conselho você vai ter? Porém, Jesus está nos repreendendo para não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. E aí, eu quero colocar agora algumas coisas que podem estar esfriando o nosso coração, que podem estar fazendo coro com o texto de Mateus capítulo 24, verso 12, o texto que nós lemos, quando diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Por favor, feche os seus olhos. E ore a Deus: Senhor, se sou eu, fala comigo. Tira o engano da minha vida. Talvez eu esteja enganado, equivocado. Eu não quero continuar caminhando no Evangelho por uma prática normal. Senhor, cumprindo dogmas, rituais. Simplesmente eu quero me relacionar pessoalmente contigo. Espírito Santo, nós nos expomos mais uma vez à Tua palavra. Nos expomos ao Teu mover e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração, descortine as coisas que estão ocultas até mesmo para nós mesmos. Por isso nós clamamos pela interferência do Espírito capaz de penetrar na mais profunda situação de cada um de nós. Declaramos que o Teu Espírito é poderoso para nos guiar a toda a verdade, abrir o nosso entendimento e juntos possamos glorificar e exaltar o Teu nome, que está acima de todo nome. E que nessa noite Satanás, o espírito do engano, seja atado, maniatado e expulso dos nossos lugares. Apenas o Espírito de Deus tem a primazia de interagir comigo e com os meus irmãos. E que nessa noite possamos exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. Oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Eu estava pensando, irmãos, num testemunho que eu ouvi dando aula aqui na igreja, no Circuito dos Homens, quando um homem me disse que certa vez ele encontrou uma pessoa que estava desviada há mais ou menos há quase um ano do Evangelho. E estava se gabando desse desvio, porque depois que ele havia se desviado do Evangelho por quase um ano, tudo na vida dele estava funcionando. Ele estava mais feliz, ele estava prosperando, ele estava alegre, as coisas pareciam dar certo para ele, até que um dia ele encontrou o seu ex-pastor. E eles então resolveram conversar, e o pastor perguntou: como vai sua vida? Pastor, eu nunca soube que a igreja me atrapalharia tanto. Depois que eu saí da igreja, parece que tudo melhorou na minha vida. Estou mais feliz, eu fiquei mais próspero, as coisas que não aconteciam estão acontecendo. Então a igreja me atrapalhou por muitos anos. O pastor parou, olhou para ele e falou: meu filho, deixa eu te dizer apenas uma coisa. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida, um ano depois que você saiu da igreja, ainda é resultado de toda a sua semeadura que você fez lá atrás. Resultado, porque Deus é fiel, porque a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, um ano depois, não deu tempo de você ainda colher tudo que você plantou aqui fora. Daqui 2, 3 anos, vamos ter uma outra conversa e a gente vai ver como você está, porque não existe Deus como o nosso Deus. Quando nós pensamos em um casamento que não foi bem edificado, bem estruturado, a gente vê o resultado final, que é a separação de corpos. As pessoas deixaram de fazer o que elas faziam no início. Elas namoravam, elas saíam juntas, elas davam a mão, elas abraçavam, elas diziam: ei, eu te amo. Aí o outro dizia: eu também, eu não vivo sem você. Essas frases que parecem comuns, que parecem sem efeito, mas elas têm um peso até hoje. Elas jamais podem ser descaracterizada ou arrancada do nosso vocabulário, porque ela tem um peso monstruoso nas nossas vidas emocionais. E as pessoas que acharam que essas coisas básicas e aparentemente
óbvias, não tinham sentido algum. Os anos foram passando e as pessoas foram se distanciando no relacionamento. Os anos foram avançando até que um dia elas concluíram que não valia mais a pena viverem juntas, que a solução para as suas vidas era apenas o divórcio. Quando as pessoas chegam, irmãos, nesse limite, é porque de fato as coisas já não andam muito bem. As coisas que deveriam ser otimizadas, que deveriam ser melhoradas, aperfeiçoadas, ficaram lá para trás. Por isso, o resultado das pessoas que divorciam é esse: elas deixam de fazer detalhes ao longo da vida, e o casamento vai caindo numa rotina, vai caindo numa sequidão, que o final para essas pessoas é a separação. Quando nós trazemos essa realidade para a estrutura bíblica, para o nosso evangelho, para o cristianismo que nós vivemos, é a mesma coisa. Muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, manter a nossa performance. Por isso, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, ei, lembra-te de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia no início da sua caminhada. Lembra de quando você aceitou Jesus? Irmãos, eu ia vigília em todas as sextas-feiras, eu participava de grupos de oração no meio de semana, eu queria estar na igreja todos os dias, eu comecei a ler a Bíblia não sei quantas vezes no primeiro ano, eu orava, eu jejuava, eu fazia uma coisa de cada vez e comecei a entender que essas coisas estavam me fortalecendo. Os anos vão passando e a tendência natural do crente é arrefecer essas coisas. Aí você começa a pensar, pode tirar, minha filha. Obrigado. Você começa a arrefecer essas coisas, porque você acha que tudo isso é normal. Para que tudo isso? Eu brinquei, cadê Jessé? Eu brinquei hoje com o Jessé. Irmão, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a jejuar, falar muito de Deus, sabe o que as pessoas dizem para você? Está virando pastor. Cuidado, você vai virar pastor. Quase que uma maldição. Cuidado, você vai virar pastor desse jeito. Um dia, o irmão chegou para o pastor Marcos: pastor, eu quero te parabenizar pela intensidade dos estudos dos seus filhos. Estuda de manhã, de tarde, de noite. Pastor, que dedicação. Mas ninguém chegou para ele e disse: parabéns porque seus filhos são santos, parabéns porque os seus filhos estão na igreja sempre, parabéns porque eu vejo os seus filhos orando. Nunca! Porque isso não traz dinheiro, irmãos. Entre aspas. Você não vê o resultado na hora. Quais os sinais que demonstram que o meu coração está frio? Primeiro, você não tem tempo para orar, tampouco para ler a Bíblia. O seu dia é muito cheio, está muito congestionado, tem muitas atividades. Você acorda, vai para o trabalho, você tem escola, você tem faculdade, depois você tem o cursinho, você não tem tempo. Porém, a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 5, porque que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança a tua resposta. Logo cedo pela manhã. Irmãos, eu sei o que é acordar cedo e dormir tarde. Eu trabalhava em um banco, antes de me tornar pastor, eu entrava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, eu tinha que fazer minha devocional, porque eu sempre considerei isso condição sine qua non para a minha vida, condição. Eu abria mão às vezes do horário do almoço. Eu casei com 64 quilos, pensa, irmão, eu com 64, hoje eu tenho 104, deu o quê, 40? Mas ainda eu uso 44. 40 quilos a mais nessa caixa aqui. Mas sabe por quê? Às vezes eu abria a mão para ir para o banheiro do banco, um banheiro desativado, forrava um papelão para poder orar e ler minha Bíblia.
porque eu sabia que isso seria crucial para a minha vida. E o salmista está dizendo, logo pela manhã, o Senhor ouve a minha voz, e eu fico esperando, com esperança, o teu resultado, a tua resposta. Pastor, essa semana eu não consegui orar, tem tanta atividade. Qual atividade pode ser maior do que estar na presença de Deus? Irmão, talvez hoje tudo esteja maravilhosamente bem, graças a Deus por isso, que continue maravilhosamente bem. Mas quando você se aperta, quando a situação fica difícil, você não corre para o emprego, você não corre para o cartãozinho de saúde, você corre para Deus. Estou vendo a Amara ali, semana passada ela ligou para minha esposa da China. Qual o lugar da China? Taiwan. Ela estava na China, estava enfrentando um tufão que estava destruindo parte da China. E ela havia levado alunos da escola, que ela é professora, para poder conhecer a China, e ligou pedindo oração. Irmãos, tem coisa que só Deus pode fazer. Certa vez os discípulos estavam num barquinho, quando a tempestade os pegaram de surpresa. Sabe o que eles fizeram? Eles clamaram, o Senhor acordou e Ele mesmo determinou: vento, pare agora. Tem coisa que o seu plano de saúde não resolve. O salário que você tem da AGU, do tribunal, não adianta se Deus não estiver à sua frente. Então a oração, ela é indispensável para mim e para você. Acorda! Como é que você está vivendo esse evangelho sem orar, sem gastar tempo para ouvir a direção com clareza de Deus? E para os homens não casados aqui, a Bíblia diz, irmão, presta atenção, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. É Ele quem vai dirigir, é Ele quem vai escolher, é Ele que vai dizer ao seu coração qual é a melhor menina. Não a mais bonita, a melhor. Eu tive a satisfação de casar com uma mais bonita e a melhor. Obrigada, meu amor. Eu queria falar, porque de manhã eu fiquei ansiosa para falar, mas eu falei, não vou falar não, mas agora à noite eu vou falar, porque ardeu de novo. Irmãos, isso é tão forte. Sabe qual é o tipo de mulher que vai casar, mesmo faltando homem? Porque está faltando homem. E para cada 30 mulheres, a perspectiva é que das 30, 7 se casem. 23, agora existe uma perspectiva, mas a mulher de Deus, ela vai casar se ela for essa mulher prudente. Porque Deus vai entregar para os homens de Deus a mulher prudente. Não é qualquer tipo de mulher que vai casar, é a prudente. E de manhã meu esposo falou, pais, orem para que seus filhos casem com as mulheres prudentes. Eu lembrei que o meu João ainda vai casar, né, amor? E eu falei, Deus, aqui na igreja hoje eu te peço uma mulher prudente para o meu filho. Você que é pai e mãe, ore por mulheres prudentes para os seus filhos. Não é qualquer mulher linda, maravilhosa, é uma mulher prudente. É ela que vai edificar a casa do seu filho. E você que é mulher, diga, Senhor, se eu quero casar, eu vou ficar, me dá o casamento, me manda um marido. Não, Senhor, me torne uma mulher prudente. Porque a mulher prudente, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo até o homem apropriado. E o homem vai ser guiado até a mulher prudente. E Deus vai fazer essas obras maravilhosas em nosso meio e em nossas famílias para a glória do nome dele. Amém, queridos? Dê valor à oração. A Bíblia diz, muito pode na sua eficácia o poder da oração. Muito pode. A Bíblia diz, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quer uma alegria completa? Então comece a usar a oração. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos dará. Talvez essa medida não chegou porque você sequer orou. Sequer se colocou na presença de Deus.
não considerou a força e o poder da oração. Aí é fácil ligar para um profeta: ei, ora por mim, profetiza na minha vida. Minha esposa ontem estava pregando no Rio, ontem, e uma pastora profetizou a meu respeito. Eu em casa, falou: leva essa profecia para o meu pastor. Só bênção, só alegria. Eu não dependo de profecia, é muito bom quando ela vem. Porque, irmãos, todas as manhãs eu falo com Deus e fico aguardando a sua resposta. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi, olha a certeza, pedi e recebereis. Olha a vontade de Deus, que a sua alegria seja completa, porque Ele sabe que a gente gosta de ganhar presentes. Segunda coisa, talvez porque o seu coração tem esfriado. Talvez você não considere o poder da palavra de Deus. Talvez você não veja tanto sentido em ler a Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. No mundo de trevas como nós vivemos hoje, nós precisamos entender que nós temos um guia. Não é como esse guia que tem no terreiro de macumba. Eu já fui a um terreiro de macumba quando era adolescente, irmãos. Eu sei o que é isso. Minha tia me levou a esse terreiro de macumba para poder estar diante de uma entidade. Talvez você a conheça se já frequentou. Eu estive diante de Zé Pilintra, de uma entidade do terreiro de macumba. E eu saí de lá com uma bengalinha, com um lacinho vermelho. E a instrução era: todas as vezes que você precisar de mim, segure nessa bengalinha, porque eu vou te ajudar. Eu era um adolescente. Eu botei ela no bolso na semana de prova. Falei: tô feito. Meu Deus, vou igual a lâmpada do Aladim, irmão. Vou esfregar ali e talvez a resposta vai vir. Na hora da prova eu segurei a bengalinha bem forte na minha mão e ficou depois com um desenhozinho de tão forte que eu apertava. Eu dizia naquela época para o Zé Pilintra: me ajuda, porque eu não tinha informação nem conhecimento. Me ajuda agora, eu não estudei direito, me dá calma e me dá as respostas que eu preciso colocar nessa prova. Irmão, eu sempre fui um bom aluno. Naquele ano, naquela prova, eu tirei 5, MM. Sabe o que é MM? Os antigos sabem. Era MI, que era abaixo de 5, MM de 5 a 6, MS e SS. Eu tirei MM. E aí... Hã? Tá bom, meu bem, o bicho me atrapalhou mesmo. O bicho me atrapalhou. E naquele dia eu voltei para casa e quebrei aquela bengalinha. Tempos depois, minha esposa não consegue nem ouvir esse meu tempo, porque ela amarra. Um dia eu fui contar para ela, ela começa: está amarrado, eu não aceito toda a maldição. Eu falei: eu já quebrei. Falou: não, mas eu não aceito nem que você fale de novo. Eu falei: meu bem, já aconteceu, o que eu vou fazer? Aí naquele dia eu voltei para casa, quebrei. Pouco tempo depois eu aceitei Jesus e fiz toda uma quebra de maldição oriundo dessa atitude. Mas eu comecei a entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem luz, ela tem direção, ela nos oferece clareza, ela nos dá direção para tudo que você precisar fazer. Ela tem. Por isso eu quero te desafiar a partir de hoje a não se ausentar do poder da palavra de Deus, a fazer como o salmista, a guardar no seu coração a sua palavra. Sabe o que o salmista diz? E por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele declara no capítulo 119, verso 11: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele guardava, ele usava a palavra em todos os momentos da sua vida. A palavra de Deus, ele desenvolveu poesias. O livro de Salmos é um livro poético. São músicas, poesias que ele oferecia a Deus. E o capítulo 119, especialmente, é uma exaltação à palavra de Deus.
Quando você lê o capítulo 119, e é o maior capítulo da Bíblia, com mais versos, 150 versículos, ele começa a exaltar a palavra dele. Ele começa a declarar que tudo que está escrito terá o seu cumprimento. Segunda coisa que você precisa valorizar para poder aferir, ter parâmetro em relação ao seu coração. Talvez você não sente mais tanto amor pela casa de Deus. Você vem à casa de Deus quando dá. Quando não dá, faz pouco caso. Não deu. Estou resfriado. Eu não posso ir para a casa de Deus. Nossa, está frio. Você abre a janela. Acho que eu não vou hoje não. Se chover, vai sujar o carro que eu lavei. Um dia, alguns anos atrás, nós tínhamos um irmão muito próspero. Trabalhava num tribunal que mais paga hoje, AGU. Aí ele veio, consagrou a chave do carro dele, um carro top, importado. Fiquei feliz, nós nos alegramos. Aí o irmão sumiu dos cultos da noite, ele só vinha pela manhã. Quase que eu falo o nome dele, meu Deus. E aí falei, irmão, por que você sumiu do culto da noite? Falei, pastor, a área da igreja é perigosa, vai que alguém rouba. Vai que Deus te toma ele também, porque você está dando mais valor ao carro do que a vida dele e a bênção dele na sua vida. Vai que. Falei, irmão, o carro tem seguro? Tem. Qual é o problema de você vir, chegar cedo e botar aqui em frente ao portão e cultuar aquele que tem prosperado a sua vida? Qual é o seu problema? Já viu aquele irmão, aquela irmã que compra o sofá novo, que os filhos vão sentar? Não! Irmão, vai que chega um neto seu lá, você não está perto do sofá, ele rabisca e rasga com canetinha. Porque você adora mais o sofá do que quem senta nele. A casa de Deus, eu fico impressionado. Olha o que o salmista dizia da casa dele. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, porém eu encontrei os teus altares. Você está no domingo pensando no culto da noite? Caramba, hoje vai ter revelação, hoje Deus fala comigo. Deus, eu estou com uma vontade doida de ir para a tua casa. Ou você fica no relógio, esse jogo não termina, se não der tempo de tomar banho, nem vou hoje, mas eu tenho que assistir o jogo. Irmão, que valor você dá à presença de Deus e à casa dele? Olha aqui que o salmista diz, um dia na tua casa vale mais do que 1000 fora dela. Todo mundo quer ser rei, todo mundo quer os benefícios de Davi, mas olha quem foi Davi. Olha o valor que ele dava à casa de Deus. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 fora dela. Tem gente que não dá valor nenhum à igreja. Igreja é besteira, para que ir à igreja? A igreja é formada de homens. Ei, irmão, você que fala isso, eu só quero trazer uma novidade para você, que você não entendeu ainda. A igreja foi estabelecida pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor Jesus. Foi Ele que edificou, foi Ele que mandou congregar. A Bíblia diz, o escritor do livro de Hebreus, não deixei de congregar como é costume de alguns, principalmente quando o grande dia se aproxima. Não deixe de congregar, é o que diz a Bíblia. Ei, você que é contra a igreja, você é contra o fundador dela. E ele está dizendo, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não, pastor, eu me edifico em casa. E o texto de Hebreus capítulo 10 fala, não
devemos deixar de nos admoestar, de nos corrigir uns aos outros. Ei, você está lá na sua casa se edificando sozinho, achando que você vai se edificar sozinho. Você está dizendo, eu sou um canalha mesmo, eu não consigo viver a palavra de Deus, eu não consigo ser correto, eu sempre penso em diminuir o valor do meu imposto, eu já pensei em dar gorjeta para o guardinha quando ele me para que eu não seja multado. Você vive se admoestando, você vive se corrigindo, falando, não posso tratar minha mulher desse jeito. Ei, acorda, você discutiu com sua mulher, você fica se admoestando assim na sua casa, se edificando. Não, você é condescendente com você. Falou, não, eu não sou pior do que os outros, não sou melhor, mas também não sou pior do que os outros. Irmão, porque aqui dentro, como hoje, eu e você estamos sendo admoestados, advertidos, e esse é o papel da igreja. Diga à pessoa que está ao seu lado, não deixe de congregar, como é costume de alguns. É na igreja que você vem e tem revelação. Sabe o que é engraçado? Todo esse período da minha enfermidade, vocês nunca viram a família pastoral, a minha família, sem estar na casa de Deus. Nunca viram. Todos os domingos que eu faltei nessa igreja, minha esposa e meus filhos estiveram aqui. Sabe por quê, irmãos? Eu sei o poder de congregar. Eu sei o poder que Deus dá apenas nos cultos. Eu sei a unção que é liberada do altar. Eu tenho esse valor. Eu passei o ano novo sozinho. Não que minha família não quisesse estar comigo no ano novo, mas eu disse, eu quero que vocês estejam rompendo na casa de Deus. Eu sei o valor que isso tem, eu sei o valor que a casa dele tem. Como o salmista, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, porém eu encontrei os teus altares. Eu sei, irmãos, a força do altar, eu sei o peso de uma palavra profética, e em todo esse tempo, eles vieram à casa de Deus sem mim, porque nós sabemos o valor que isso tem. Eu sei que Deus habita no seu coração e no meu, mas quando a Bíblia diz que a força do ajuntamento solene, da eclesia, só vem quando nós estamos reunidos no nome dEle. O poder da unidade, o capítulo 133 do livro de Salmos, o que a Bíblia diz? Ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em comunhão. Terceira coisa que você precisa entender, que talvez o seu coração esteja frio. Preste atenção nos seus relacionamentos. O pastor, é eu e Deus, o resto, banana para eles. Banana? Então dê banana para o texto bíblico também. A Bíblia diz, irmãos, 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa história, pastor, esses irmãos são tudo chato, são tudo opulento, são tudo metido. Cuidado, irmão, você está falando da igreja. Você está falando do irmão de Jesus, de um filho de Deus. E a Bíblia está dizendo, se você de fato mantém comunhão com Deus, sabe o que acontece? Quem está bem com Deus, mantém comunhão uns com os outros. Fica de pé aí, Dalsa. Vira para a igreja, calma. Está vendo ele assim? Vegetariano, vegano. Tu come salsicha? Tu come carne? Vermelha não. Vermelha não, vegano. Vegano não come nada, nenhum produto animal. Então vegetariano, tu come ovo? Mata o pintinho que está dentro dele. Ele é vegano, eu sou carnívoro. E se eu ando na luz, ele está na luz, o que a Bíblia diz, irmãos?
nós temos que manter comunhão. Você torce para que time? Nenhum. Olha aí, irmão, vê se pode. Eu torço, mas não vou falar o nome. E a gente consegue se dar bem. Você tem comunhão com os irmãos? Com seu sogro, que chega lá querendo sentar no melhor lugar? Sua sogra, que vive falando de você, que você não cuida direito dos netinhos dela? Tem comunhão? A Bíblia diz, se você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros. Irmão, tem gente que briga com todo mundo, com a sombra dele. Pastor Silas Malafaia chama essas pessoas de kids chatas. Reclama de tudo, do barulho do som. Se a parede é preta, reclama. Se a parede é branca e está suja, reclama. Se a pessoa está aqui cutucando o braço dele, fala, essa pessoa reclama de tudo, irmão. E a Bíblia diz, mesmo assim ainda a gente tem que amar esse irmão, porque a gente está na luz. Quem conhece um chato aqui, levanta a mão. Rapaz, que tanto de chato que tem, hein? Amanhã você vai ligar para ele e mandar uma mensagem maravilhosa. Irmão, te amo. Descobri ontem que eu tenho que te amar. Se você está na luz, você mantém bons relacionamentos. Hoje de manhã, não sei se nem está aí, mas vou falar, não vou falar o nome dele. Hoje de manhã tinha um irmão que parecia que estava meio chateado comigo. E eu percebi, e como esse texto está muito forte no meu espírito, quando a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão. E no meu espírito, eu estava sendo incomodado, vai lá, quebra o gelo, fala com ele. E eu pensando, não, mas ele é que está errado. Deus me livre, não vou me rebaixar. E o culto acabou, e a palavra no meu espírito, vai lá, fala com ele. Aí eu estou caminhando, eu falei, Senhor, se ele aparecer no meu caminho, eu falo. Aí eu entrei num desses corredores, ele apareceu. Eu falei, e aí, irmão? Ele falou, oi, pastor. Vem dar um abraço aqui. Ué, por quê? Oxi, posso dar um abraço não, irmão? Falou, pode. Aí deu um abraço. E as coisas, como é que estão? Está indo. Falei, mas está indo bem? Falou, tá. Falei, que bom. Aí conversamos. Eu falei, passa essa semana aqui no gabinete para a gente conversar. Mas para quê? Eu falei, rapaz, conversar. 4 horas da tarde tem um café aqui. Chega nesse horário, a gente toma café. Ele afastou assim. Alguém que falou alguma coisa de mim, pastor? Falei, para mim não. Estou em paz. Você está em paz? Falou, estou. Então passa aqui essa semana. Pastor, falei, irmão. Aí eu afastei assim dele. Foi. Estou te entendendo. Falei, não, porque o senhor nunca fez isso. Falei, irmão, te amo. Oxi. Falei, então vou passar aí na terça. Lorena, não fala quem passou na terça não, viu? Aí ele vai passar na terça. A Bíblia diz, irmão, quando você tem um inimigo, prepara uma mesa especial para ele, chama ele para lanchar na sua casa. Acaba com toda a resistência, com toda a barreira. Quando ele chegar, tem pudim, tem pão de vários tipos, Coca-Cola, que só tem aqui na terra, no céu não vai ter, você dá para ele. Tem tudo do bom e do melhor. Eu falo, irmão, preparei isso para você. O diabo está tentando se meter no nosso meio, e eu quero preparar uma mesa especial para você. Isso aqui é só para você. Irmão, ele vai ficar constrangido, vai comer, e no final de tudo, vocês vão se abraçar, e o inimigo perdeu mais uma vez. Quando você anda na luz, você não tem inimizade, irmão. Você não tem problema com os outros, você resolve problema. Hoje eu voltei para casa, me sentindo bem. Eu falei, caramba, Jesus, hoje eu me senti um vitorioso. Eu cumprimentei o irmão. Eu poderia estar voltando agora para casa, ter resistido à tua voz e ter aumentado ainda mais a distância dessa pessoa.
Mas quando eu o abracei, quando eu o convidei para ele estar comigo, para tomar café comigo, todas as barreiras caíram e a palavra de Deus se cumpriu. Quando andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Não deixe o seu coração esfriar não, irmão, porque essas coisas estão sendo roubadas. Não deixe o diabo plantar coisas na sua mente, no seu coração. Ninguém me ama, irmão. A pessoa mais poderosa, mais importante do mundo todo te ama e morreu por você. É isso que conta, o resto é acessório, o resto é ganho, mas o principal te ama e morreu no seu lugar. Feche os seus olhos. Diga ao Espírito Santo: Senhor, aquece o meu coração, não deixa eu ficar morno, mais ou menos, não deixa eu desconsiderar o valor da Bíblia, o valor da igreja, o valor da oração, não deixa eu desconsiderar a fé, achando que qualquer coisa é melhor do que estar na tua casa, na tua presença. Gente, você não sabe o que é não ter Deus adiante de nós. Você que acostumou, acha normal, é normal porque Deus te ama, porque Ele tem um compromisso com você. Talvez você ache natural, não é natural, é o amor de Deus querendo guardar você, proteger você e ajudar você. Hoje eu quero muito que você avalie o seu coração, se você consegue orar na mesma intensidade, se você aumentou o seu tempo de oração, se o seu vocabulário tem sido transformado quando você fala com Ele, ou se é quase uma reza, uma ladainha, a mesma história todo dia: me abençoa, me dá isso, cuida dos meus filhos, protege o meu marido, ou se existe profundidade nesse relacionamento. Senhor, a minha alma está desesperadamente por Ti, eu Te amo, Tu és a minha rocha, Tu és o meu rochedo, o meu socorro bem presente na tribulação. Como diz o salmista, assim como a corça tem sede pelas águas, eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Como é bom quando o nosso coração faz questão de Deus, quando nós queremos incluí-lo em todas as áreas da nossa vida. Inclui na família, inclui no casamento, inclui no emprego. Quando você começa a dar valor às coisas de Deus, quando você o reconhece em todos os seus caminhos, sabe o que vai acontecer? Ele vai endireitar as suas veredas. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Comece a reconhecer: Deus, eu estou te vendo nessa situação, eu vejo o teu livramento, eu vejo a tua bênção, eu vejo que o Senhor abriu a porta, eu vejo que o Senhor fechou a porta, eu vejo.